Vamos novamente falar sobre saúde aqui no Troca de Ideias, porque tem preocupação com a situação enfrentada pelas UTIs neonatais e pediátricas do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Não é uma exclusividade aqui de Lajeado, que a gente já mencionou. O prefeito Marcelo Calmo já externou esse assunto na semana passada, dizendo que poderia fechar a UTI pediátrica aqui de Lajeado. Tem muitas movimentações acontecendo aí nos bastidores, em termos de autoridades, seja prefeito, seja pessoal da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que a gente falou ontem aqui, seja deputados também, e é o caso de Ayrton Artus, ele que é ex-prefeito de Venâncio Aires, deputado estadual pelo PDT, e que esteve à frente de uma audiência pública realizada ontem para debater a situação enfrentada pelas UTIs neonatais e pediátricas. Deputado, em primeiro lugar, obrigado por atender a Rádio Independente. O que pode se falar a respeito da situação, da marcação dessa reunião, dessa audiência, e o que vocês podem destacar aí como principais resultados? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Olha, no início foi pedida uma audiência pública para ver as questões das UTIs da região serrana, especialmente ali na microrregião de Caxias do Sul. E eu solicitei, então, ao presidente da Comissão de Saúde, deputado Nerio Carteiro, para que a gente estendesse isso para todo o Rio Grande do Sul, na medida que os problemas eram parecidos e que todas estavam com dificuldades, especialmente pelo subfinanciamento. Não é só uma prerrogativa, uma questão das UTIs, né? Toda a saúde como um todo está com subfinanciamento. Acontece que foi estimulado a construção de UTIs, especialmente agora as pediátricas, nos últimos meses, na região de Venâncio, de Lajeado e de Santa Cruz, e se deparou, assim, com uma diferença muito grande de quais são os repasses que os governos mandam e quanto seria que o hospital ou as prefeituras deveriam complementar. Então, a audiência pública foi voltada para isso, participaram representantes de vários hospitais, de várias prefeituras, todos os deputados da comissão estiveram presentes, também representante da Secretaria do Estado, da secretária Arita, e nós fizemos um diagnóstico e esperamos que tenha uma resposta em relação a isso, já que é um assunto extremamente preocupante. A gente tem uma situação aqui no Vale do Taquari que agora acaba de comemorar a média e alta complexidade em traumato-ortopedia para Encantado e Estrela, respectivamente. E aí teve uma negociação, e a gente sabe que isso também está motivando alguns movimentos, especialmente da Prefeitura de Lajeado, porque para essa referência, os municípios da região vão auxiliar com verbas, né? Além daquilo que vem da União, vem do Estado, para esse tipo de atendimento. E Lajeado já tem 5 referências também. Tem cardiologia, tem neurologia, tem outras referências também e acaba ressentindo essa falta de apoio ou de pagamento também por parte dos municípios. É algo que passa agora a ser estudado para essas referências que já existiam, e aí não falamos apenas de Lajeado, falamos de todo o estado do Rio Grande do Sul, de que cada vez mais os municípios arquem com essas custas, por mais, né, deputado Ayrton, e o senhor foi prefeito de um município importante aqui da nossa região, como Venâncio Aires, sabe que muito bem que quem mais acaba colocando dinheiro e quem menos recebe impostos é o município, né? O nosso dinheiro vai para Brasília e acaba não voltando muitas vezes, ou até mesmo para o governo estadual. Mas é uma tendência os municípios ajudarem cada vez mais, ou a secretária Arita destacou que de repente o Estado vai poder aumentar essa sua participação também para que a gente não corra risco de perder atendimentos na área da saúde? Olha, Ricardo, eu acho que nós temos que ter um regulamento assim, mais claro e também mais universal, né? Porque não adianta nós resolvermos situações pontuais. Né? Que bom que Estrela e Encantado tem essa cooperação regional para a manutenção do serviço de traumatologia. Agora, se pegar Lajeado, aí a gente pode... Alô?
Oi, caiu um pouquinho. Se pegarmos Lajeado, é aí que falhou um pouco a Não, se nós comunicação. pegarmos Lajeado, aí não é só a questão do hospital, né, e da alta complexidade de algumas especialidades ali, mas pode-se incluir a UPA junto também, né? E eu pego o caso de Venâncio, onde a contribuição dos municípios da região é muito tímida, né? E mesmo que se tenha um aporte maior para a cidade maior que tem um hospital, ele não é na proporção da necessidade pelo atendimento que ele faz, né? Soma-se a isso uma, uma regra, né, uma resolução, acho que na época do governo Temer ainda, que permitiu que recursos da atenção básica fossem aportados para alta complexidade, fazendo com que os municípios pudessem subsidiar os hospitais que têm prejuízo, né, tanto em UTIs como em alta complexidade. Bom, o que isso já está acarretando? Né? A queda de investimentos na atenção básica, por exemplo, já está prejudicando o pré-câncer em vários municípios, né? Todo aquele atendimento preventivo, ele não teve a mesma expansão, a expansão necessária. O que nós teríamos que ter, como eu falei, não só nessa regulamentação, mas o uso de regras transparentes, porque é uma matemática. Uma UTI, ela tem um custo. Vamos pegar a UTI pediátrica de Lajeado, que tem um custo de aproximadamente 500 mil por mês, e o repasse é de 250 mil por mês, somando a União e o complemento do Estado. Então, não há hospital que resista, não há, e é que nós estamos falando do Bruno Borna, não estamos falando de qualquer hospital. E não há prefeitura que resista, e também estamos falando da prefeitura de Lajeado, né, que tem recursos acima da média pelas características econômicas do município. Então, realmente é um assunto que ele ficou em aberto, não, o que se diz nos bastidores do meio médico. Agora eu quero aproveitar aqui um pouco o meu conhecimento, a minha experiência de fora da política. Eu ainda participo assim, de muitos grupos ligados à medicina. Eu estive na Assembleia da Unimed em Lajeado há poucas semanas, acompanho o corpo clínico do São Sebastião Mártir, né? Fui médico da Prefeitura de Venâncio por muitos anos. Isso faz com que eu ainda circule neste meio, né? E o que se diz nesse meio é o seguinte: nunca ficou tão fácil para o governo federal e também para o governo estadual como fazer UTIs nos municípios, cujo peso vai cair sobre os ombros dos próprios municípios ou das prefeituras. Então, isso aí está com os dias contados. E o que pode acontecer? Pode acontecer um retrocesso dessas UTIs pediátricas ou não funcionarem, ou ali adiante elas fecharem. Então, essa audiência pública, ela foi o pontapé inicial para que não apenas se faça o diagnóstico, que está praticamente feito, mas que se passe para uma revisão dos valores que estão repassados. E tem que começar um debate lá em cima, lá em Brasília, envolvendo o Congresso Nacional. Quando foi estipulado o congelamento do teto o congelamento de gastos, o chamado teto de gastos, incrivelmente, eles incluíram a saúde ali, sabendo que a saúde ainda tinha não só uma demanda reprimida, mas ela tem um crescimento vegetativo, porque ela vai aumentando o número de serviços, de especialidades, de ofertas, né, como, por exemplo, foi aberto o serviço de ressonância magnética lá em Venâncio, em cima de um congelamento dos repasses, o chamado teto de gastos. E ainda, quando o governo instalou as emendas parlamentares, esse festival de emendas e valores para os deputados, que hoje chega a 30 milhões por ano para cada deputado, acho que passa de 30 milhões, ele instituiu que a metade são emendas impositivas e ligadas à saúde, que pode ajudar no custeio. Pois bem, de onde veio esse dinheiro? Do Ministério da Saúde. Retirou do orçamento da saúde e repassou para os deputados. Tudo bem, os deputados até podem fazer um bom trabalho, mas não há uma regularidade, né, de dizer assim, tantos deputados vão se cotizar e repassar, né, 1.800.000 por mês, né, ou 5 milhões por ano para Lajeado ou para o Hospital Bruno Borna. Não há essa obrigatoriedade.
o deputado em ano eleitoral pode distribuir as suas emendas para dezenas de municípios médios e menores e que não têm hospitais, né, que vão aplicar em alguma coisa que dê um verniz, né, uma visibilidade melhor para o mandato do deputado, para garantir a sua eleição. Então, né, eu não quero aqui fazer crítica a isso e nem achar, né, que deva mudar todo o sistema, mas mantém as emendas como um plus, como um a mais, né, para, às vezes, implantar um serviço, comprar um equipamento, né? Mas o custeio, basicamente, ele deveria estar garantido pelo Ministério da Saúde, especialmente na alta complexidade, para não precisar tirar mais recursos da atenção básica, que ela é tão necessária e tão importante, especialmente num tema que eu estou trabalhando muito aqui na Assembleia, que é a prevenção de doenças, né? Que ela, além de fazer bem para as pessoas, além de ser importante, né, para a saúde de cada um, ela é também muito econômica para o Estado, né? Economicamente, é muito melhor trabalhar a prevenção, né, do que tratar a doença. Eu participei de um congresso, né, há 2 semanas, um congresso de prevenção de doenças em Málaga, e a frase, né, que ficou marcada para todos é que investir em saúde é muito mais barato do que gastar com doença. Estamos conversando com o deputado estadual Ayrton Artos, do PDT. O senhor comentava em relação a que esse formato, né, de como ocorre hoje, estaria com os dias contados, né, que começa a ficar inviável. Tem alguma, durante a audiência pública, principalmente ontem, essa audiência que vocês tiveram, foi falado algo em relação a prazos ou até quando, né, os hospitais ou os municípios conseguem manter, assim como está hoje, por exemplo? Olha, Rita, esse talvez seja o problema e que a gente sofre muito, e eu, né, basicamente, mesmo tendo sido vereador, mas sendo que a minha experiência mais forte na área pública foi no Executivo, eu fico muito angustiado com isso, né? Porque a Assembleia, que é um fórum de debates, ela traz as questões importantes, né, que envolvem o Estado, que envolvem as pessoas aqui para dentro, discute, debate, mas não é que dá a palavra final na solução, né? Claro que através da pressão, através de um diagnóstico claro e de um encaminhamento até de soluções, a gente pode auxiliar, né? Mas são os governos, os executivos que têm a palavra final. E quanto a isso, não tem nada definitivo, é o que dá, de certo modo, mais ansiedade ainda na gente. E existe algum, eu não sei se trata apenas de valores, Ayrton Artos, deputado estadual, ex-prefeito de Venâncio, médico também, que tem muito conhecimento da causa, e é importante alguém que tenha conhecimento tratar desse assunto que é tão importante, mas se fala em percentual, em aumentar a participação do governo federal e do governo estadual, o que eles representam hoje, por exemplo, num atendimento, acho que são valores, né, e não percentual, mas isso representa quanto por cento? Por exemplo, uma pessoa que vai para a UTI, se eu não me engano, mais de R$3.000 é o custo para o hospital diário e que a gente sabe recebe basicamente a metade disso. O que é hoje a realidade e o que seria o ideal aí para que esses entes participassem mais? Olha, hoje a União ela entra com praticamente entre 60% e 70%, né? E o Estado com 20%, 25%. Desse repasse. Mas desses 13 a 5 mil reais, que é o custo de um leito, e cujo repasse ele está ao redor de R$2.500, ele deveria ser contemplado, pelo menos um aumento de 20% a 30% do governo federal, né? E um valor parecido com o do governo estadual, pelo seguinte, vamos pegar um exemplo, um número redondo para o nosso ouvinte entender bem, né? Se uma UTI custa 500 mil por ano, e por mês, desculpe, e é repassado 250 mil. Claro, o município ele não vai assumir a responsabilidade de complementar os outros 250. Mas se, né, o Estado der mais 50 e a União der mais 100, o município aceita, de repente, entrar com 70, 80, 100 mil. Pode até chamar os municípios vizinhos, né, para colaborar com isso. Mas o município entrar com a metade é muito difícil, né? Então, Sim. Tem que partir de um debate lá no Congresso Nacional, na revisão da tabela do SUS,
da revisão desses valores, porque no caso de uma UTI pediátrica ou de uma UTI adulta que tem uma regulamentação, uma regulação estadual, né? Uma coisa é tu pegar 30 municípios do Vale do Taquari e todos ajudarem a manutenção de uma UPA ou da parte clínica do hospital que vai atender esses 30 municípios. Bom, todo mundo vai colaborar um pouco. Acontece que nas UTIs, como a regulação estadual, recebe paciente de todo o estado. E aí tu não vai conseguir cobrar de Bagé, né, de Santiago, de uma cidade lá do Alto Uruguai. É o estado que tem que equilibrar esse jogo, não é a região. A região é para os serviços regionais, né? E o estado e a União para aquele serviço que é de âmbito estadual e de forma universal, né? Porque se tem uma vaga numa UTI de Lajeado e tem um paciente grave em Candelária e não tem a vaga em Santa Cruz nem em Santa Maria, e nem Venâncio, ele vai para Lajeado, né? E aí, nessa linha, não pode ser tudo nas costas da prefeitura de Lajeado. Sim. E é nessa linha agora os movimentos? Vocês acreditam nisso, que isso possa ser debatido lá em Brasília? E aqui o Estado sinalizou já com, ok, se o governo federal pagar mais, nós também pagaremos mais? Olha, eles deixaram aberto, né? Concordaram com o déficit, né? O problema é que o Estado ele está fazendo muitos investimentos pontuais. É importante isso, mas eu sempre me preocupo. Olha, é anunciado o aporte para o Hospital Geral de Caxias. É legal. Mas são 200 hospitais. A coisa tem que ser mais parelha, mais parelha. E quando eu falo da prefeitura arcar com prejuízo, aqui tem que traçar um paralelo. Muitas vezes são os próprios hospitais que têm que equilibrar o jogo, usando recursos da área privada, recursos dos convênios, para cobrir um pouco o SUS. A lei diz que isso é possível, porque tem que atender até 70% do SUS, mas isso também tem um limite, né? Não tem nada definido ainda, Ricardo. A gente deu o pontapé inicial, né, de forma oficial, de um assunto que já estava pipocando, que já estava sendo motivo de debate entre prefeitos e administradores de hospitais. Ele veio para a Assembleia e a gente está levando para o governo do Estado. Mas que bom que foi dado esse pontapé inicial e a gente parabeniza o deputado Ayrton Artos, que representa aqui a região dos Vales do Taquari e Rio Pardo. Uma pergunta aí de quem está no meio. A gente sabe que pessoas que trabalham em hospitais veem a dificuldade para conseguir profissionais médicos para as UTIs, especialmente pediatra. Pediatra falta até mesmo no privado, consultório, é uma dificuldade. E aí a UTI exige intensivistas pediatras. Né? Mas como é que o senhor vê a abertura de UTIs, a necessidade, a falta desses profissionais também? Como sanar essa dificuldade, sendo que a gente não pode fechar UTIs, as crianças têm que ter onde ser atendidas? A questão da falta de especialistas, ela já vem de algum tempo. Primeiro, que nós não temos uma organização no direcionamento daqueles profissionais que vão atender no serviço público. E quando eu digo serviço público, né, que às vezes as pessoas dizem, olha, eu não quero atender no serviço público, eu quero atender no serviço privado, mas eles estão ali pendurados nos hospitais e no SUS. Poucos têm coragem de dizer assim, eu sou uma pessoa que sou da iniciativa privada, raiz, eu vou botar minha clínica, é só particular, tchau e graças. Né? Muitas vezes as pessoas falam do SUS, falam do sistema público, mas as pessoas estão ali. Porém, o sistema não organizou, né, a questão das residências médicas no passado, e na parte de pediatria houve até uns desestímulos pelas condições de trabalho, uma série de situações que fizeram com que diminuísse os profissionais interessados na pediatria. Isto vai acontecer agora na obstetrícia ali adiante. Pode escrever. O problema da pediatria agora vai ser o problema da obstetrícia ali adiante. Isso também já aconteceu em outros países. Mas por que eu digo assim que, para não usar a palavra que é uma várzea, mas vamos dizer assim que é uma desorganização. Hoje saiu a notícia que foi anunciado mais 480 vagas para cursos de medicina. São 200 cursos que estão na Justiça para ampliar as faculdades de medicina no Brasil. E só a URBRA conseguiu
6 cursos. Vai ter faculdade aí em mais 3 ou 4 cidades do Rio Grande do Sul. Acho que São Jerônimo vai ter uma faculdade de medicina também. Isso foi de ontem para hoje, porque eles ganharam na justiça e vai pipocar muita faculdade. Agora eu pergunto para ti, qual é a organização e qual é a determinação do Ministério da Saúde para distribuir as especialidades de acordo com as necessidades brasileiras, né? O que hoje nós temos em relação ao interior, aos grandes centros, a São Paulo, a Porto Alegre, as capitais? Quer dizer, nós não temos nada em relação a isso. Essa é terra de ninguém, cada um se vira como quiser. Então, por um lado, a gente tem toda essa liberdade, de cada um faz o que quer, se especializa no que quiser, que é o seu direito, mas, por outro lado, nós temos, né, um serviço que é parte da área pública, que ela é mais engessada, que existe, né, uma série de normas. E isso não combina, uma coisa não combina com a outra, né? Então, tem que haver um amplo estudo aí de notáveis da área para que se aprofunde na questão das especialidades, né? E se estimule e se remunere de acordo com as necessidades, para que não aconteça o que está acontecendo com a pediatria agora e com as próprias... não é só a UTI pediátrica, né? Uma UTI neonatal exige muito mais do que pediátricas, né? Exige obstetras para tratar a gestante de risco, existe todo um corpo de enfermagem, né? Um grupo técnico para que um serviço desse entre em funcionamento. Mas, infelizmente, né, há essa irregularidade, essa distorção na questão da formação de profissionais, é terra de ninguém. A faculdade não está abrindo porque as pessoas têm bom coração e vão formar profissionais para atender uma região pobre e curar os doentes, deixar as pessoas mais felizes. A faculdade vai abrir porque dá dinheiro, né? Se ela dá dinheiro para a UBRA, se ela dá dinheiro para a PUC, né? Seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela leiga, né? Não interessa a origem. A faculdade de medicina é boa porque ela é cara, uma mensalidade de R$10 mil por mês, a evasão é quase zero, porque as pessoas estão procurando até estudar no Paraguai, na Bolívia e na Argentina, então a procura é muito grande, né? Sempre foi acenado como uma carreira muito boa, e aí é um negócio, virou um negócio a medicina no Brasil. Mas esse negócio interessa para quem ganha dinheiro, não interessa lá na ponta que tipo de serviço e qual é a qualidade que a gente quer oferecer. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o deputado estadual Ayrton Artos, do PDT. Obrigada pelas informações. Obrigado, Rita. Obrigado, Ricardo. E justiça seja feita. Essa audiência ela foi pedida por mim e também pelo deputado Pepe Vargas, sob a supervisão do presidente da Comissão de Saúde, que é o deputado Nerio Carteiro. Tá certo? Tá certo. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia. A gente volta a falar com o deputado Ayrton Artos sobre outros temas também, né? Porque é o nosso representante aqui da região dos Vales do Taquari e Rio Pardo, lá em Porto Alegre.